Horóscopo mensal de janeiro de 2025. Gente, nesse fechamento de ano, entrada no ano de 2025, já chegamos no primeiro mês, né? Já temos uns movimentos astrológicos importantes começando a acontecer em janeiro. Eu queria até trazer para vocês alguns, né? Claro que durante o mês de janeiro, o Sol vai continuar transitando em Capricórnio na maior parte do mês, para entrar em Aquário mais para o final do mês. E em Capricórnio, a gente vai ter muitos aspectos, tá, gente? Acontecendo no céu, muitas efemérides ao longo do mês de janeiro, mas eu queria trazer algumas que chamam a nossa atenção na hora da gente elaborar esse horóscopo pro mês que tá começando, tá? Primeiro, como eu falei para vocês, o Sol transitando em Capricórnio na maior parte do mês, conectando a gente a responsabilidades e questões práticas que a gente quer construir no ano de 2025. Então, o ano sempre começa, né, com esses temas de trabalho muito aflorados, dinheiro muito aflorado, a gente querendo construir os nossos projetos do ano, a gente pensando na nossa carreira, né? Então, tem um apego muito grande para essa parte mais prática e profissional da vida mesmo. E esse Sol, um dos aspectos que ele recebe é um sextil de Saturno, é um bom aspecto de Saturno. Saturno ainda está no signo de Peixes nesse mês de janeiro e é um bom aspecto para nós, porque além de ser um sextil, é com Saturno, que é o planeta que rege Capricórnio, né? Então, para a gente dar um senso de responsabilidade, uma certa maturidade, para a gente tomar algumas decisões, principalmente quando elas têm a ver também, então, com essa vida prática, profissional, né? Além disso, eu queria trazer para vocês que, comentando ainda sobre esse Sol, o que a gente vai ter? Mercúrio também vai chegar ali no signo de Capricórnio em janeiro, tá? Então a comunicação fica mais prática, eu vou direto ao ponto, eu tenho uma coisa para falar, eu já coloco assim, não fico dando muita volta, né? Mercúrio em Capricórnio traz pra gente muito essa fala direta, né? Eu não vou ficar dando muita volta, eu não vou ficar querendo te agradar. Eu até posso ser cuidadoso com as palavras, mas eu converso sobre aquilo que eu tenho que conversar, não tem jeito, né? Ele é bem responsável quando se trata de conduzir falas importantes, né? E a gente tem terceiro ponto, Marte continua retrógrado o mês inteiro, ele virou o ano retrógrado, né? Até vale a pena ainda você ouvir o meu vídeo sobre o céu da virada, tá? Porque eu tô falando bastante sobre esse Marte retrógrado. Na virada, ele está ficando retrógrado, ainda está retrógrado em Leão, né? E durante o mês de janeiro, como ele está retrógrado, ele está andando para trás, né? Da nossa perspectiva. Então ele vai voltar para o signo de Câncer. Tá? O Marte retrógrado voltando para o signo de Câncer e aí sim gerando um aspecto de tensão a Sol e Mercúrio. Então, mesmo que a gente tenha um mês muito produtivo, muito prático, muito voltado para trabalho, para conversas práticas, Marte que está voltando a Câncer pode deixar algumas falas impulsivas aparecerem, tá? Porque ele está opondo, né? Fazendo oposição a esse Mercúrio que é o planeta da fala. E o Marte em Câncer está fazendo com que a gente tome muitas decisões ainda considerando o nosso campo emocional, precisando também curar algumas questões aí de ordem ou familiar, ou da ancestralidade, ou do campo emocional, né? Tudo isso ele vai trazer também, tá? Vênus está chegando no signo de Peixes, ela em algum momento vai encontrar com Saturno, que também está em Peixes, traz um certo romantismo nas nossas relações para janeiro, então relações românticas, relações um pouco mais idealizadas, mas também sensíveis, né? A gente querendo fortalecer laços com quem a gente ama, tem muito esse céu até um pouco favorável para você paquerar, para você se permitir, se conectar com as pessoas, e o encontro dela com Saturno até enrijece um pouco algumas relações, mas também traz uma chance muito grande de estruturar esse campo dos nossos relacionamentos, porque as relações que são maduras e que trazem coisas boas para nós, agora tendem a se fortalecer e se estruturar, tá? A gente vai então falar sobre o horóscopo, né? As previsões para os 12 signos agora depois da vinheta. E não se esqueça de ouvir principalmente para o seu signo ascendente. Te vejo já já. Então, minha gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você é novo aqui no canal, aproveita para curtir o vídeo, né? Aliás, independente de ser novo ou não, curta o vídeo, porque é o maior apoio que vocês me dão aqui, né? Parece que não vale nada, mas para quem tá aqui desse lado, uma única curtida já vale muito, tá?
E aproveita para se inscrever se você é novo. Aqui eu tô trazendo tanto muitos conteúdos de astrologia, conteúdos didáticos, conteúdos sobre o céu do momento, né? Se você quiser passar numa consulta individual, eu também faço esse tipo de atendimento. As informações de contato estão aqui embaixo na legenda, né? Para fazer o mapa astral, revolução solar, tá bom? E aproveita também para deixar um comentário para eu saber de que maneira que esse conteúdo tá chegando até você, tá? Vamos que vamos. A gente vai começar a falar então com o ascendente no signo de Áries, tá? E arianos também no geral. Gente, eu queria trazer para vocês a seguinte situação. Esse ascendente em Áries, ele na verdade, ele tem uma chance muito grande de estruturar coisas de trabalho no mês de janeiro. Porque pensa que Sol e Mercúrio estão em Capricórnio. Então, para quem tem pontos muito fortes de Áries, eles vão desencadear muitas percepções sobre a carreira. Onde eu quero chegar, o que eu quero construir, o que eu quero fazer, de que maneira que eu chego nesses objetivos que eu estou construindo para mim agora. Pode ser que tenham muitas falas importantes na carreira. Na verdade, a situação profissional, ela é dupla. Primeiro, os arianos têm muita visibilidade no trabalho. Aquilo que vocês fazem toma corpo, sai do papel, as pessoas veem mais vocês se apresentam de uma forma mais autoconfiante no trabalho também. Então, muito dessa visibilidade profissional pode vir, tá? O que é muito positivo para vocês. Por outro lado, vai haver uma oposição entre Marte e Mercúrio, que pode influenciar um pouco o campo do trabalho, tá? Essa oposição significa o quê? Que eu continuo visível no trabalho, muitos negócios podem sair, inclusive em janeiro, ou pelo menos tomar um corpo, uma forma em janeiro, só que as conversas, tenho que ter cuidado com a minha impulsividade na fala, tá? Porque a fala pode sim estar mais impulsiva, eu posso falar algumas coisas sem pensar, então pensa, já que eu tô visível, eu tenho que tomar o dobro de atenção com a minha comunicação, tá? Isso vai ser super importante. Além disso, Vênus, ela não vai facilitar tanto relações para vocês, tá? O que ela mais vai facilitar é um mergulho interno, vocês se entendendo mais, buscando se conectar com atividades terapêuticas, ficando melhor sozinhos, né? Precisando de um espaço sozinho, tá? Então, se você tem um relacionamento que a pessoa tá sempre em cima de você, ou que você tem que cumprir muitos objetivos, né? Fazer muitas coisas pela pessoa, essa Vênus vai pedir por uma maior independência, você ficar mais sozinho, você ter o seu espaço, tá? É uma Vênus que pode sim trazer um maior romantismo, mas esse romantismo não vai conectar vocês às pessoas, tá? Vai muito mais favorecer a imaginação, o pensamento, a reflexão e atividades terapêuticas, como eu já falei, tá? Marte vai pedir um ponto de atenção na família, tá? Então, com falas familiares, situações, propriedade em família, resolver assuntos da família, vivo com a minha família, posso ter um pouco mais de briga, um pouco mais de desentendimento, tá? Então, relativizem situações na família, prestem mais atenção na hora de conduzir esse tipo de conversa. Para o signo de Touro, e principalmente o ascendente em Touro, a gente tem um momento muito espiritual, tá? Espiritual não tô falando que necessariamente de fé, tá? Mas eu tô querendo dizer que existe um momento de inspiração, intuição, vocês recebendo muitos insights, muitas epifanias. Sabe quando eu tenho uma ideia de coisas que eu quero concluir, de coisas que eu quero fazer ao longo do ano? E essas ideias, é interessante que eu não acho que elas estão só conectadas ao campo profissional. Tá? Não é que eu sou taurino e eu vou ter ao longo desse mês só um monte de ideia de coisas que eu quero fazer no meu trabalho. Não, tá? Para mim, eu acho que vocês estão tendo ideias de muitas coisas que vocês também querem fazer na vida pessoal de vocês. Então, é um mês muito enriquecedor porque vocês estão pensando mais em vocês, estão pensando em coisas que vocês querem fazer por vocês. Pode ser um bom momento para pensar em cursos, tá? Pode ser um bom momento para estudar coisas que vocês se interessam em estudar. Pode ser um momento para vocês explorarem um pouco mais, né? Os ambientes, realmente sair um pouco mais de casa, por exemplo, tá? E acho que essa inspiração também vem um pouco de vocês se permitindo experiências novas mesmo, tá? Um pouco de atenção vai precisar com parte jurídica, tá? Porque esse Mercúrio ele tá oposto a Marte, às vezes ele pode trazer algumas situações jurídicas que me incomodam um pouco, ou pode nem ser nada jurídico, tá? Mas para lidar um pouco mais com burocracia, papelada, renovação de documento, ele dá uma embaralhada, tá? Ele faz com que vocês fiquem um pouco mais inspirados, mas no plano prático um pouco distraídos. Então vão ter que tomar um pouco mais de atenção com documentos, na hora de renovar, na hora de, puxa, eu tenho que organizar para não perder uma data importante. Esse tipo de coisa pode
pode atrapalhar um pouco mais vocês ao longo desse mês de janeiro, tá? Uma coisa interessante é que Vênus, ela tá ali no... outra coisa, viagens, tá? Viagens é um ponto de atenção em janeiro, não é que não podem viajar, mas vocês podem ter um pouco mais de imprevisto em viagem, um pouco mais de estresse em viagem. Eu viajo achando que eu só vou relaxar e quando eu chego lá tem um monte de coisa para eu ainda fazer, ainda resolver. Então, prestem atenção para vocês não ficarem mais ansiosos e estressados do que se estivessem em casa fazendo aquilo que vocês normalmente fazem, tá? Vênus pode conectar muito vocês a amigos, tá? Eu acho que tem um resgate de amizades importantes. Conhecer amigos novos pode até ser, mas eu acho que é um resgate mesmo de amigos que fazem sentido para vocês, que agregam vocês, que vocês sentem falta. Então tem uma solidificação de amizades e mais do que isso, tem uma habilidade de lidar com pessoas e trocar ideias com essas pessoas. Então pode facilitar até a rede de contatos, apesar de ter um foco maior em amigos, tá? Marte pede um cuidado geral com falas e deslocamentos, tá? Nem vou falar negociações, porque eu não acho que ele entra tanto assim em negócios, tá? Mas para falas no geral, e estão falando mais de forma mais descuidada, estão falando tudo que vem na língua, tudo que vem na cabeça, e para se deslocar, inclusive viajar, eu já falei para vocês, precisa de um pouco mais de atenção com possíveis imprevistos, tá? Mas um mês inspirador, um mês muito voltado para a espiritualidade, que pode trazer desejos de projetos que vocês querem fazer ao longo do ano, que não são só para trabalho, né? Então a gente tem um momento de vigor e de inspiração nesse sentido. Para o signo de Gêmeos e quem tem ascendente em Gêmeos, esse mês de janeiro, ele é um mês muito propício para uma certa faxina. Esses geminianos também tem um outro signo que vai passar por isso, que daqui a pouco a gente vai falar, mas o geminiano, o ascendente em Gêmeos, ele tem um momento muito de faxina interna. É como se ele estivesse percebendo transformações que estão acontecendo dentro e fora dele, na vida dele. Então, nesse sentido, é um momento em que eu entro muito em contato com coisas que eu sinto nesse momento. Se antes eu estava bloqueando emoções, bloqueando sentimentos, me negando a olhar para como eu me sinto, agora chega o mês de janeiro e vocês olham muito mais para esse campo emocional. Percebem como estão se sentindo, percebem os medos que vocês têm ou os desejos que vocês têm. Esse sol vai conectar vocês muito ao autoconhecimento. Então é como se tivesse vindo uma bagagem interna mesmo, de falando para vocês, olha, percebe o que a gente está sentindo falta de fulano ou não, eu tenho medo de perder tal coisa na minha vida, então pera que eu tenho que estruturar melhor esse setor, ou não, não é medo, não é falta, mas é um carinho muito grande que está vindo para mim agora, então é esse contato com o campo emocional, tá? Também estão sendo surpreendidos, tá? Nesse mês de janeiro, porque eu acho que tem uma mudança até de prioridades. Os geminianos antes achavam que a prioridade na vida deles era só determinada coisa. E agora estão vindo prioridades novas, né? Por exemplo, antes eu só pensava no meu trabalho e nos meus relacionamentos. Agora vem uma prioridade nova na minha vida. Então eu sou obrigado a repensar valores, repensar essa balança de prioridades, tá? Vão sentir que estão mudando muito, precisam ter um pouco de cuidado na parte financeira, tá? Financeira, patrimonial, cuidado para não mudar do dia para a noite os investimentos, cuidado para não comprar um carro no impulso e gastar muito mais do que vocês tinham imaginado gastar. Preciso ter um olhar consciente sobre as minhas finanças, porque estão vindo projetos na minha cabeça de coisas que eu quero fazer no ano que vem. Então, como que eu vou gastar todo o meu dinheiro já em janeiro, né? E não economizar, sendo que eu tenho grandes projetos financeiros e pessoais que eu vou ter que querer concretizar nesse ano. Então tem uma questão de olhar para o dinheiro com mais atenção, de gastar menos dinheiro, de tentar se organizar. Tudo isso é importante e a própria alimentação também, tá? Vocês podem sentir que vocês estão precisando se alimentar melhor, cuidar melhor desse lado também. Vênus pode agregar demais para relações profissionais, tá? Essa Vênus que está entrando em peixes agora pode estruturar relações de trabalho, ampliar a rede de contato de vocês, trazer um clima mais harmônico para o trabalho, porque antes as minhas relações estavam meio médias, aí agora eu consigo criar uma maior harmonia, eu sinto que eu consigo falar e ser ouvido melhor no meu trabalho, então pode até ser que tenha alguma conversa importante para conduzir no trabalho que eu consiga conduzir através dessa diplomacia, tá? Mas no geral um mês muito voltado para essas transformações e para essa percepção de sentimentos dentro de vocês. O signo de Câncer e o ascendente em Câncer no mês de janeiro vai ter uma visão muito clara, muito esclarecida, tá? Sobre os seus relacionamentos. Na verdade, para o canceriano, para quem tem ascendente em Câncer,
O mês de janeiro, ele é um tesouro, ele é uma preciosidade para que vocês valorizem e fortaleçam relacionamento na vida de vocês. Então você pode sentir assim: puxa, eu tenho um crush, eu tenho uma pessoa na minha vida, eu tenho alguém que eu gosto, e chega o mês de janeiro, essa pessoa parece que quer se comprometer mais comigo e eu com ela. A gente se abre mais, a gente se permite momentos de vulnerabilidade, a gente é mais honesto um com o outro, é sincero um com o outro. Ah, não é que eu tenho um crush, eu sou casada, tenho um marido, tenho uma esposa. Então, nesse relacionamento, essas pessoas que estão do lado de vocês, essas pessoas em quem vocês têm investido energia física, mental, emocional, são relações que vão trazer algum tipo de recompensa para vocês em janeiro, tá? Você pode se sentir mais próximo do seu marido, da sua esposa. Você pode criar um hábito novo em conjunto. Você pode trazer mais cor para essa relação. Ou pode ser que não seja mais cor, mas vocês conseguem conversar coisas de uma forma mais madura, mais racional, tentando entender as suas prioridades ali, né? Ao mesmo tempo, gente, eu acho que o principal ponto de atenção ali é a fala nas relações, porque às vezes a gente evita ter algumas conversas importantes em relacionamento e vai acumulando, né? E quando chega um ponto, a gente aborda essas falas de qualquer jeito, porque eu já acumulei por tanto tempo que eu não aguento mais segurar dentro de mim. Então, o que o canceriano, o que o ascendente em câncer pode fazer em janeiro, eu acredito, é trabalhar melhor a fala nas relações, sabe? Não deixar as coisas acumularem tanto, não deixar para falar as coisas no último momento, não deixar o copo transbordar para tocar num assunto, né? Então, a gente tem que trabalhar essa fala de uma forma mais consciente. Se não, pode até ser que tenha algum desentendimento, é que na verdade vocês têm uma chance de regeneração muito grande em algumas relações, tá? Mas a fala precisa ser trabalhada, tá? Até para que vocês possam colher realmente esses frutos melhores nas relações, tá? Um ponto de atenção para cancerianos é bom, Marte está voltando para Câncer, né? Então a gente diria assim: puxa, impaciência, desatenção, pressa no dia a dia, tá um pouco mais estourado mesmo no dia a dia. Sabe quando tudo parece que irrita a gente, os compromissos ficam mais presos uns nos outros, a minha agenda parece que vai explodir, né? Então eu posso ter que ter um momento para eu cuidar melhor de mim. Puxa, como que eu faço para ficar menos irritado? Será que eu tenho que fazer um exercício físico? Será que eu tenho que falar mais sobre como eu me sinto? Será que eu tenho que entrar numa terapia para que eu consiga lidar com essa agressividade de uma forma consciente, tá? Eu acho que isso é muito importante para quem tem ascendente em câncer, sol em câncer, até quem tem lua em câncer, eu acho que também pode ficar com o campo emocional assim mais em rebuliço mesmo, tá? Outra situação importante, o próprio plano físico, tá? Cuidar da imunidade, meus amigos, tá? Cuidar da imunidade, da alimentação, da rotina de sono, isso tudo é importante para o canceriano e ascendente em câncer. E Vênus, gente, vai trazer experiências muito alegres em tudo aquilo que envolve eu experimentar novidades, tá? Então eu quero experimentar uma novidade, eu quero começar uma leitura, eu quero começar um curso, eu quero experimentar uma novidade, quero pôr uma viagem no meu mês, né? Então o canceriano, ele consegue abstrair mais, se conectar a esse mundo da inspiração, da imaginação, quando ele se permite se aventurar mais na vida. Mas acho que é um mês que tem muito foco em relacionamento e em fortalecer relações que fazem bem para vocês. Os leoninos, e principalmente quem tem ascendente no signo de Leão, vai ter no mês de janeiro uma chance de curar e estruturar a sua própria rotina. Tá? É um mês, gente, de muito trabalho. Eu não quero passar para vocês para Leão, né? Que é um mês tranquilo, que é um mês que eu vou relaxar. Não é isso, tá? Muito pelo contrário, é um mês de labuta, é um mês de ofício, é um mês de trabalho, é um mês de colocar projetos na prática, organizar a sua rotina, antecipar na sua agenda tarefas que você tenha que realizar para o resto do ano. Então a gente tem para leoninos um momento muito importante para cuidar da agenda, cuidar da rotina, cuidar do trabalho. Nesses ambientes, vocês têm uma chance de recuperar um certo controle. Então, assim, puxa, parece que eu tô me cuidando melhor, me alimentando melhor, fazendo exercício físico, ou não, não é isso, mas eu tô dormindo melhor, tô tentando cuidar da minha mente e do meu corpo. O leonino tem uma chance preciosa para se cuidar melhor em janeiro e para focar questões de bem-estar. Tá? Seja na saúde física, seja na saúde mental, mas a gente está falando de um momento de mais equilíbrio, busca por esse equilíbrio e por essa saúde, tá bom? É um mês de muito trabalho. Ponto positivo,
Como vocês estão muito produtivos, muita coisa pode sair do papel nesse trabalho. Eu tenho ideias, eu tenho projetos, eu preciso colocar no papel essas ideias e projetos. Então, o mês seu é esse, entendeu, meu amigo? O seu mês é um mês para você ter conversas importantes no trabalho, para você pensar o que você quer concluir. Eu tenho que fazer um curso para melhorar no meu trabalho. Não, não é um curso, mas é uma mudança de postura. É eu me organizar melhor. É esse mês que eu tenho para já começar com o pé direito, para eu já estruturar essa situação profissional, esses ambientes de trabalho para o resto do ano, tá? Problemas? Tenho, principalmente uma rotina sobrecarregada, muita coisa para fazer, cuidado com o imprevisto, cuidado para você não deixar sua agenda toda ali fechada, entra uma novidade e desestrutura tudo, então cuidado com essa sobrecarga e conversas no trabalho, claro que vocês têm conversas no dia a dia, né? A gente tá falando que é uma chance de estruturar o trabalho, só que depende do tipo de conversa, tá? Se for uma conversa muito delicada no trabalho, que mexe muito com vocês, que já desalinha ali os chakras, pera, né? Janeiro não é o melhor mês para eu ter grandes resoluções, é um mês para eu me organizar, para eu alinhar a minha agenda, para eu ter conversas de dia a dia no trabalho, para eu sentir o clima, para eu curar esse clima, me cuidar melhor na saúde e assim por diante, tá? Aliás, a saúde é um ponto de atenção. Não é porque a saúde está ruim. Tô até falando para vocês que vocês podem estar se cuidando mais em janeiro, tá? Só que vocês têm um momento de sensibilidade muito grande. Então, se você é o tipo de pessoa que somatiza muito as coisas, pensa que a sua agenda tá cheia, você tem muita coisa para fazer. Se você somatiza muito aquilo que acontece no seu emocional, pode pegar um pouco mais no físico, tá? Então, aproveita esse mês para você cuidar melhor da sua saúde mental e física, tá? Porque é um mês que muitas coisas podem ser curadas, contornadas, resolvidas, mas a gente tem que se envolver com elas, porque elas não se resolvem sozinhas, não é isso? Para leoninos, a gente tem um momento mais estruturado na parte financeira ou patrimonial ou administrativa, tá? Então, se você cuida do seu dinheiro, se você investe o seu dinheiro, se você tá tentando economizar, a gente tem um mês que você sente que você tá avançando nisso, que você tá melhorando nisso, que a sua organização tá melhor, que você pode curar alguma situação financeira na sua vida. Então, você pode ter um benefício, inclusive cedido por Vênus, que tá facilitando um pouco essa parte administrativa barra financeira ali na vida, tá? Um mês também muito bom para ter contato com atividades terapêuticas, né? Mas o foco é o foco na saúde física e emocional, como eu já falei para vocês. O pessoal de Virgem e quem também tem ascendente em Virgem é presenteado de uma certa forma no mês de janeiro quando a gente fala de relacionamentos, tá? O foco melhor desses relacionamentos são relacionamentos amorosos, tá bom? Relacionamentos amorosos. Relacionamentos de flerte, paquera, namoro. O virginiano, ele pode se sentir mais bonito, mais atraente, ele tá com maior confiança, ele não tá com tanto medo de arriscar coisas na vida dele, ele pode estar mudando coisas na aparência dele, se vestindo melhor, ou não é melhor, mas se vestindo mais de acordo com você, tá? Então a gente tem uma situação muito positiva para vocês atraírem pessoas, para vocês cuidarem dessa autoestima, para vocês fazerem coisas, eu acho que aí entra uma outra situação do mês, coisas que dão prazer, coisas que são lazeres, né? Ai, Bia, só trabalho o ano inteiro. Será que no mês de janeiro já é de virgem, né? Já é provavelmente trabalhador, tá? Vem, não querendo entrar nos estereótipos, mas às vezes entrando. Vem o mês de janeiro, você fala assim, cara, é um mês para eu ter um pouco mais de prazer, é um mês para eu ter um pouco mais de alegria. Seja paquerando, flertando, namorando, saindo um pouco mais, indo pra festa, indo pra um barzinho, indo pra um restaurante com as minhas amigas, com os meus amigos, né? Pode ser? Pode. Desenvolvendo uma nova atividade de lazer. Eu sempre quis fazer um curso de redes sociais, mídias sociais, um curso de pintura, um curso de escrita, né? Então a gente tem um negócio de desenvolver lazeres, tá? Pode até ser bom para você que é virginiano e tá querendo começar um exercício físico, você tem uma chance de começar em janeiro, tá? Você tem uma chance de, cara, começo a ir na academia, começo a me exercitar. Pode ser um mês para isso e é um mês em que você vai se sentir mais bonito também, tá? Situações de atenção, temos, tá?
principalmente numa parte, se você tiver sociedade, tá? Porque para virginiano é interessante isso, né? Sociedade a gente tem que ter um pouco mais de cuidado para falar algumas coisas se você tiver, tá? E mais do que isso, se você tiver filhos, tá? Virginiano com filhos, pode ter um pouco mais de desentendimento, pode ter um pouco mais de conversas que não estão fluindo tão bem, que eu não estou conseguindo falar tão bem com eles, que eles testam um pouco mais a minha paciência, que a gente se afasta um pouco ali naquele mês, tá? Então a gente tem que ter mais paciência para cuidar dessas relações, tá? Parte de carreira. Marte vai trazer para vocês muita inspiração profissional. Só que cuidado para vocês não ficarem meio afobados na carreira. Sabe quando parece que eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, né? Já falei para vocês que é um mês que tem que ter um foco também em lazeres e prazeres para que vocês se reorganizem energeticamente e possam conduzir as coisas ao longo do ano, tá? Esse Marte, principalmente se você trabalha numa empresa, numa corporação, esse Marte dá uma habilidade para lidar com as pessoas, só que ele fala que você também tá mais afobado para lidar com as pessoas. Então, as relações mais favorecidas nesse mês são relações amorosas ou relações de flerte, paquera, casamento, que dá pra gente também fortalecer de uma certa forma. Tendo mais cuidado com filhos, tendo mais cuidado também com equipes de trabalho, porque nessa área vocês estão um pouco mais ansiosos, com a cabeça mais acelerada, tá? Mas um mês muito legal para vocês recuperarem lazeres e prazeres na vida de vocês, se cuidar mais, começar esporte, mudar algo na aparência, tem um resgate ali de autoestima e autoconfiança. Librianos ou ascendente no signo de Libra, gente. O pessoal de Libra tá tendo uma chance em janeiro para se estruturar emocionalmente. Vocês vão perceber que até é um momento que eu vou falar coisas importantes no trabalho, tudo, mas para o Libriano é um mês para você fortalecer a sua base. Quem é a sua base? A sua base é a sua família? É a sua mãe, é o seu pai, os seus filhos, seu marido, sua esposa, seus amigos, né? O que eu tô falando é fortalecimento de base, fortalecimento das relações que são estruturais na sua vida, as relações de mais importância, as relações que te trazem paz emocional, tá? Para o Libriano, o mês de janeiro pode ser muito precioso para resolver assuntos da família. Ah, eu tenho uma relação muito difícil com familiares, mas eu tenho coisa para resolver com eles. O mês de janeiro é um mês que a gente abre espaço para que esses temas relacionados à família sejam resolvidos. Tá? Vocês conseguem falar melhor com familiares, seja mãe, seja pai, seja filho, tá? Às vezes pode até melhorar um pouco a relação com irmãos, tá? Apesar de não ser o foco, tá? Mas assim, com a base familiar, é como se a gente tivesse uma porta se abrindo, um nó se desfazendo, e eu conseguindo ressignificar, às vezes até experiências passadas em família, para que eu conviva melhor com a minha família no hoje, tá? Outra coisa para Libriano. Tudo aquilo que envolve doméstico, campo doméstico, a minha casa, a minha moradia, o aluguel que eu pago, a mudança de casa, eventos em casa, tudo isso é favorecido, tá? O problema é que vocês estão, como eu digo assim, para vocês falarem sobre a emoção de vocês, vocês precisam ter mais cuidado, tá? Todas essas situações que eu tô trazendo, família, casa, são decisões que não podem ser tomadas no calor do momento. Mas se forem coisas estruturadas, se vocês abordarem com paciência, se vocês abordarem com parcimônia, com diplomacia, muitos desses temas podem ser curados e resolvidos no mês de janeiro. Assim como também janeiro é um momento para você fortalecer a sua relação com o seu lar, com a sua casa, fazer pequenas mudanças em casa, fazer uma faxina. Pode ser que você não veja a importância disso agora, mas quando você faz, você se sente mais leve, melhor, interfere no seu campo emocional positivamente. Então a gente tem que entender que o nosso núcleo é o nosso templo, a nossa casa é o nosso templo. E você fazer pequenas mudanças na sua casa e melhorar a sua relação com as pessoas dentro da sua casa ou sua com a sua casa é uma coisa muito preciosa, tá? Pode ser um bom mês para vocês resgatarem alguns temas da ancestralidade, fazer terapia, repensar algumas memórias, né? E lidar com temas da família, que é o momento também nesse mês de janeiro, tá? Para trabalho, eu tenho duas situações. Primeiro, eu tenho uma situação da rotina de trabalho, tá?
Essa rotina de trabalho pode ter alguma cura nela para o libriano. Pode ser que ele esteja melhor organizado, pode ser que ele esteja fazendo as coisas num ritmo mais inteligente, no ritmo dele, no tempo dele. Pode ser que ele consiga harmonizar alguns ambientes profissionais, melhorar a relação dele com colegas de trabalho, com pessoas subordinadas a ele, equipes, tá? Então a gente tem uma cura na rotina, no operacional desse trabalho. Agora, quando eu estou falando de grandes objetivos de carreira, né? O futuro profissional, as grandes conquistas desse ano, o libriano está muito impaciente, muito ansioso. Ele já quer ter muito resultado. Então a gente vai ter que trabalhar a nossa determinação para conseguir concretizar coisas importantes esse ano, mas trabalhando a paciência, tá? Porque a rotina no trabalho tá muito melhor, tá muito mais saudável. A rotina no dia a dia de vocês pode estar mais saudável, tá? Mas para grandes objetivos profissionais existe uma impaciência. Então eu tenho que tomar atenção para essa impaciência, né? E não querer já ter tudo na minha mão, ter tudo resolvido, ter todas as posições possíveis do meu trabalho ali ocupadas por mim, conquistadas por mim, porque tem um trabalho de paciência para ser feito também, tá? Mas um mês muito positivo para lidar com a família e para organizar melhor a rotina também. Para escorpião, ou o pessoal que tem sol em escorpião ou ascendente no signo de escorpião, a gente tem um mês de janeiro que ele é muito mental. Tá? Muito mental, muito racional. Eu tô com a mente a todo vapor, a toda prova, assim, realmente os pensamentos estão muito acelerados e eu tenho um mês em que eu sinto que eu tenho decisões importantes para tomar. Decisões importantes para tomar, seja com relação ao meu trabalho, seja com relação aos meus relacionamentos, seja com relação a cursos que eu quero fazer, né? Mas eu tenho um mês importante para decisões. Por um lado, é um momento muito bom, porque vocês se sentem muito inspirados. Então é como se vocês sentissem que a vida tá agitada, tá estimulante, tem coisas para vocês fazerem, vocês têm inspiração, vocês têm energia muito legal para começar esse ano, tá? Por outro lado, a mente está muito acelerada, existe uma ansiedade. E essa ansiedade respinga onde? Em falas. As conversas, a minha língua fica um pouco mais solta, parece que eu falo tudo que vem na minha cabeça, eu posso ter um mês de mais desentendimento, se eu não trabalhar a minha paciência, pode até atrapalhar um pouco algumas negociações, que às vezes precisam de paciência, e eu chego com muita sede no pote e me embaralho todo ali. Tá? Então, o principal ponto de atenção é o ponto de comunicação nesse mês de janeiro, porque a ansiedade tá atrapalhando um pouco vocês e respingando um pouco nessa área que é a área de comunicação. Tá? Apesar disso, tem um mês importante para tomada de decisão, inclusive às vezes até decisões de trabalho mesmo, tá? Vocês podem sentir que vocês têm decisões importantes para fazer, conseguindo se organizar um pouco melhor, aprendendo coisas que vocês vão poder usar durante o resto do ano, tá? Não é que seja um mês ruim para viagens, tá? Mas é um mês que vocês, como que eu te digo, é um mês mais estrutural também da rotina. Não é um mês para vocês ficarem inventando um monte de coisa nova, porque eu tô no momento de tomar decisões importantes, de me organizar melhor, tá? Então não fica quebrando a rotina toda hora, porque vocês podem acabar ficando mais estressados do que calmos, tá? Um pouco mais de atenção em viagens e deslocamentos também, porque a mente tá muito acelerada, às vezes atrapalha um pouco nisso também, tá? Para o campo amoroso, a gente tem um planeta que ajuda bastante, tá? Vênus pode interferir positivamente no campo amoroso, deixando vocês não só mais atraentes, mas também mais independentes, de uma maneira que vocês escolhem melhor quem vocês querem ter do lado. Vocês estão atraentes, estão bonitos, conseguem flertar, conseguem paquerar, podem conseguir ter oficialização de relacionamento. Então eu tenho um crush na minha vida, eu tenho uma parceria, uma relação na minha vida, chega o mês de janeiro, eu estruturo esse relacionamento, a pessoa tá interessada em mim, eu nela, eu posso até conhecer pessoas novas, se for o caso, tá? Mas a gente tem uma chance muito legal para curar, estruturar coisas do campo amoroso. Se você tem filhos, também pode respingar um pouco na área de filhos, tá? E você sentir que você tá conversando melhor com eles, que você tá expondo melhor suas ideias, tendo mais momentos de prazer, alegrias com eles, né? Passeando mais, conversando melhor, tá? Também poderia ter isso sim, tá? Mais atenção com viagens, cuidado para não encher a rotina de um monte de coisa, inclusive de curso, tá? Mas um momento muito positivo para decisões importantes, né? Ainda mais se tiverem a ver com o trabalho e com coisas práticas da vida de vocês.
Para o sagitariano ou ascendente no signo de Sagitário, o mês de janeiro ele tem um apego muito forte financeiro, tá? E quando eu falo financeiro, eu também estou falando de trabalho, de objetivos profissionais, de ganhar dinheiro, de crescer, de não passar dificuldade alguma esse ano. Estão pensando muito no futuro, estão pensando muito em estruturar essa parte que tem a ver com o dinheiro realmente, tá? E nesse campo a gente tem uma situação meio que ambígua, tá? Por um lado, é como se eu tivesse esse Sol e o Saturno meio que conversando melhor com esse campo financeiro, trazendo para vocês um bom momento para ter ideias de trabalho, para conseguir se organizar melhor financeiramente, para pensar no dinheiro de uma forma madura e racional. Então, pode ser que eu esteja conseguindo ou ganhar mais dinheiro, ou tendo ideias para o trabalho ao longo do ano, que eu vou estruturar, que eu vou conseguir colher os frutos dessas ideias. Posso, tá? Por outro lado, a gente tem uma outra situação acontecendo. Primeiro, tem uma oposição ali com Marte, tá? O Marte dando uma ativada nessa área, que pode gerar alguns gastos impulsivos e que gera um incômodo na situação patrimonial, na situação de bens. Então, por exemplo, assim, vocês têm um mês que é muito bom para ganhar dinheiro, para ter ideias de trabalho, para começar a movimentar projetos que vão acelerar essa vida financeira, tá? Só que vocês têm um incômodo, que é assim, puxa, eu queria ter algumas coisas das minhas finanças pessoais que já tivessem resolvidas. Ah, não, eu sinto que eu ainda tenho que resolver. Eu queria já ter acumulado tanto de dinheiro na minha vida, não acumulei. Puxa, agora eu sinto que eu tenho que ser agora, porque agora é muito importante para mim. Então também tem uma afobação, tá? E também tem, por exemplo, um cuidado que o céu pede é não gastar dinheiro de qualquer jeito, não mudar todos os seus investimentos, não aceitar nenhuma solução milagrosa para dinheiro, né? Então eu tenho que lidar com essa área de uma maneira bem racional. Eu tenho bons indicativos para trabalhar, para exercitar essa ambição, para começar coisas novas nas finanças, tá? No trabalho também. Só que eu não posso tomar ações rápidas no dinheiro, sabe? Só pensar qualquer coisa, ir lá e fazer e gastar, tá? Porque pode ter esse incômodo financeiro acontecendo também nesse mês, tá certo? A gente tem uma situação muito legal, muito interessante que acontece em duas áreas principais. Primeiro, a área de autocuidado. O sagitariano pode estar se cuidando melhor, se alimentando melhor, dormindo melhor, indo na academia, cuidando do corpo dele um pouco melhor realmente, tá? E a outra coisa muito legal que a gente tem é uma situação de resolução de questões de família. Se você tem uma situação para trabalhar na sua família, um tema para você conversar, se você tem uma relação que não tá boa na família, você quer curar um mal-entendido, quer curar uma situação chata, o mês de janeiro pode te ajudar. O que é importante é que você não chegue nessa situação de qualquer jeito, com pressa, né? Ou fale tudo que vem à mente, mas provavelmente tem maturidade, tem estrutura, tem entendimento do momento, você vai ter uma intuição para te falar quando que você pode abordar esse assunto ou não, tá? Então, no campo da família, é um campo para curar mal-entendido, um campo para fortalecer relações com algumas pessoas da família, um campo para você, às vezes, até ter resoluções práticas que tem a ver com a família, né? Puxa, moram comigo, a gente tem que conversar alguma coisa importante, então pode ser muito bom para isso, tá? Mas um mês que tem uma chance muito legal de ter ideias para dinheiro e para trabalho, e que por outro lado a gente também tem um incômodo nessa área, né? Só pra gente não tomar ações impulsivas também. Aí a gente vai falar com o signo de Capricórnio, né? Com o ascendente em Capricórnio e também o Sol em Capricórnio. Tá? Gente, a gente tem no mês de janeiro um mês muito interessante, porque os capricornianos, eles vão sentir que eles estão abrindo uma fase nova na vida deles. E é uma fase, talvez, né, eu acho que a principal sensação é uma sensação feliz. É uma sensação de uma conquista, é uma sensação de que vocês entraram bem nesse ano, ou estão com vigor, com energia, com vitalidade, ou estão sentindo que nesse ano vocês estão mais maduros de uma certa forma. Então existe uma recompensa, eu acho que uma recompensa que vem através de um reconhecimento de que vocês estão numa fase madura e de que vocês estão tendo a chance de abrir ciclos novos na vida de vocês, tá? Com certo otimismo, com uma certa fé, com uma certa alegria. Dá uma protegida geral na saúde, tá? Tem coisas que eu tenho que tomar cuidado? Tem. Eu acho que a principal coisa que eu tenho que tomar cuidado é com irritabilidade, tá? Porque Marte vai voltar para Câncer, que é o oposto de Capricórnio, né? Então tem ali uma energia de tensão. Cuidado com essa energia de Marte, não deixar vocês mais impacientes, mais irritados, mais nervosos. O mês traz uma proteção para o vigor, traz uma proteção para a saúde. É um mês que pode trazer benefícios quando vocês falam até de projetos pessoais, né? Ah, na minha vida eu tenho essa, aquela prioridade. No mês de janeiro eu posso conseguir dar atenção para essas prioridades.
responsabilidades. Então, acho que é por isso que também tem essa sensação de vigor, tá? Só que estão mais estressados, né? Porque tem a oposição ali de Marte que tá voltando para Câncer. Então, fico mais impaciente, mais nervoso, no dia a dia fico mais irritadinho ali, posso ter alguma briga, tá? Principalmente em casamento, relações duradouras, né? Pode respingar um pouco em sociedade também, se for o caso, tá? Mas geralmente respinga um pouco mais no campo amoroso ou em casamento, tá? Então não é que é um mês de briga, mas é um mês de mais picuinha, assim, sabe? Parece que você fica mais nervoso, mais irritado, tem que trabalhar paciência, tem que dar tempo, espaço para a pessoa também se justificar, tá? É porque pode ser que sejam mais irritações mesmo, tá? Ali do dia a dia, coisa do dia a dia. Vocês também podem ficar um pouco mais irritados com o público em geral, tá? Da vida social. Minha vida social tá muito agitada, tem muita gente pegando no meu pé, querendo que eu esteja em todos os lugares, né? Então pode ser que eu tenha que filtrar um pouco esses eventos e essas pessoas, tá? Por outro lado, é um mês super legal, super interessante para algumas coisas, principalmente conversas importantes no trabalho, conversas importantes na família, curar mal entendidos. Então, puxa, a fala de vocês, né? Tudo bem, eu não posso falar as coisas de qualquer jeito, mas tem um poder de fala. Tá? Tem um poder de você se mostrar para as pessoas. Pode ter ampliação de rede de contato, pode ser que você amplie seu network, né? Que mais pessoas conheçam você, cheguem a você, até no trabalho, inclusive, tá? Ou até uma estruturação de clientes que você tenha, né? Então a gente tem uma proteção nessas pessoas que estão nos ciclos próximos de vocês e que vocês às vezes lidam no dia a dia. Tá? Só que para casamento, vida amorosa, precisa um pouco mais de paciência. Agora, um mês muito focado, eu acredito, em projetos pessoais, tá? Vocês fazendo algumas coisas que vocês querem e meio que se sentindo num ciclo novo, mais visíveis, numa energia mais original, mais criativa também, tá? Tendo um certo controle ali mesmo sobre a vida de vocês. Para aquarianos ou quem tem ascendente ali no signo de aquário, né, o sol e o ascendente em aquário principalmente, gente, a gente tem um mês de janeiro que ele envolve um encerramento de ciclos, tá? Ah, por que isso? Porque vocês estão numa fase de transição. O Sol tá transitando ali em Capricórnio na maior parte do mês, vai chegar em Aquário, vocês vão ter esse momento de abrir um ciclo novo, mas primeiro é o fechamento de um ciclo. São reflexões, são pensamentos. Eu posso ter um mês de janeiro que eu preciso ficar um pouco mais introspectivo, preciso fazer as coisas um pouco mais sozinho, né? É interessante isso, que eu nem acho que tá tendo crise em relações, por exemplo, mas eu acho que é uma escolha. Eu falo assim, poxa, eu preciso ter alguns momentos sozinho, eu preciso ter alguns momentos para fazer leituras, preciso ter momentos para eu aprender coisas que eu gosto, para eu refletir sobre a minha vida, para eu me cuidar, né? É um mês também muito imaginativo para aquarianos. Se você precisa de criatividade no seu trabalho, então você tem um lado mais criativo, artístico, né? O mês de janeiro pode te ajudar. Ele pode te ajudar a processar sentimentos dentro de você. Então, eu evoluo na minha terapia, eu falo melhor como eu tô me sentindo, tá? Só que tem essa sensação de encerramento de ciclos. Pode ser que tenha alguma coisa que vocês estão deixando para trás, tá? Ou é alguma amizade, ou alguma postura, um comportamento, alguma coisa que vocês estão encerrando realmente na vida de vocês. Eu acredito que esse encerramento acontece de uma forma muito natural, muito tranquila, tá? Porque vocês realmente estão numa fase mesmo de virar páginas na vida, tá? Agora, existem alguns cuidados? Existem, principalmente na saúde, na imunidade, tá? Vocês estão puxando muito a energia dos ambientes, das pessoas para vocês, então tem uma coisa de frequência energética que eu tenho que tomar cuidado. Não posso ficar me doando em excesso para as pessoas, não posso não perceber o meu limite, porque eu fico sempre ajudando fulano, ciclano, falo sim para todo mundo, pera, né? Esse mês eu tenho que falar assim, não, gente, minha primeira relação é comigo, eu tenho que me cuidar, me reestabelecer, porque pode ter umas oscilações energéticas. Vocês estão encerrando um ciclo, né? Então tem um momento de mais sensibilidade mesmo, tá? O trabalho, é engraçado que o trabalho e o dinheiro, eu acho que eles caminham de maneira um pouco diferente um do outro, porque o trabalho, ele tá um pouco puxado, tá? Ele tá um pouco cansativo, muita coisa para fazer. Eu não posso em janeiro, o aquariano, deixar um negócio para a última hora, porque ele tá com a agenda cheia e ele pensa que ele não tá.
Só que quando chega o mês de janeiro, eu falo, caramba, meu, eu tenho muita coisa pra fazer, muita coisa pra resolver, muita coisa que eu quero concretizar também, tá? Então, cuidado, porque depois chegar lá tem um imprevisto e já desorganiza a agenda inteira. Então, eu não posso deixar as coisas pra última hora, tá? Outra coisa, tenho que cuidar melhor da minha saúde. Eu nem sei se é alimentação ou se é simplesmente cuidar melhor da minha imunidade, perceber melhor o meu corpo, tá? São coisas importantes, o trabalho pode estressar um pouco. No dinheiro, pode ser um mês interessante, tá, pro aquariano. Um mês que ele se sente mais autoconfiante, que ele consegue comprar uma outra coisa que é importante para ele, que ele sente que ele tá juntando mais, ou que ele tá pelo menos mais maduro nessa área. Tem um esclarecimento nessa área, pode ter algumas parcerias que abram um pouco o campo financeiro também acontecendo, tá? Apesar do trabalho estar meio cansativo, tá? Mas no geral um mês muito terapêutico, um mês que eu preciso de uma certa solidão positiva na minha vida, tá? E um mês para encerrar ciclos de uma forma bem natural, bem esperada mesmo ali na vida do aquariano. Agora a gente vai falar com peixes, o pessoal, né, os piscianos ou quem tem ascendente no signo de peixes, tá? Gente, o mês de janeiro, é engraçado a gente pensar nisso, né, porque Vênus agora tá entrando no signo de peixes. E Vênus é um astro que fala de prazer, lazer, romances, né? Vênus entrando em peixes, não é só que os piscianos vão ficar mais atraentes, mais românticos, que eles podem ter relações se fortalecendo na vida deles. Eles podem sim, tá? Só que Vênus, acima de qualquer coisa, vai ser um astro que vai trazer uma maior autoconfiança para eles. Então eles podem se sentir mais bonitos, se sentir mais livres, se sentir mais independentes, sentir que eles estão fazendo coisas por eles estão mudando algo no estilo deles, na aparência deles. Ah, não é no estilo, não é na aparência, mas é na maneira como eu falo, como eu me comunico. Então tem um resgate de autoestima. Não é um resgate que acontece do dia para noite, tá? Eu acho que ele vai acontecendo aos poucos ao longo do mês. E não é um resgate de autoestima que vocês vão falar assim: "Ah, tá tudo nas minhas mãos na minha vida". Não é. Saturno tá junto ali com Vênus, não é. Pensa que vocês ainda estão numa fase de tomada de responsabilidade, de assumir posturas diferentes para vocês mesmos, tá? Com mais maturidade, com mais disciplina. Mas Vênus agrega muito. Vênus deixa vocês mais leves. Vênus abre espaço para que vocês olhem para relações na vida de vocês, tá? Podem sim ter um mês melhor para se envolver com as pessoas, paquerar, ver mais amigos e pessoas que fazem bem para vocês. Relações, tá, gente? E muito essa sensação de que a principal relação que vocês têm é com vocês mesmos. Então, por isso que ela também fortalece muito essa autoestima e traz um pouco de atividades de lazer para a vida mesmo, tá? Pensa aí que atividade que te relaxa, que faz você se divertir, se distrair. Às vezes são coisas simples que você faz que tornam a sua rotina mais leve. Então, essa Vênus vai fortalecer todo um lado que também fala de ter um pouco de prazer na vida, tá? As relações que estão mais facilitadas e mais dificultadas, por assim dizer. Pensa, ó. Na verdade, Vênus deixa vocês muito atraentes. Ponto. Tá? Só que Marte está numa área agora que ele faz com que vocês percebam problemas a serem resolvidos no campo amoroso. Então não é que eu tenho mais problemas no campo amoroso em janeiro, não é isso, muito pelo contrário, tá? Você pode ter mais flerte, mais paquera, tá mais bonito, tá atraindo pessoas, tudo isso. Só que se você está num relacionamento, esse Marte vai fazer com que você tenha que trabalhar coisas que são importantes agora nessa relação. Vai depender um pouco mais de paciência, de pontuar as coisas com calma, né? De colocar alguns limites que são importantes, de também puxar a atenção do seu parceiro, da sua parceira para você, né, para que você também se sinta uma prioridade, tá? Então tudo isso vai ser muito importante. Vocês veem que é um momento muito bom para flertar, para paquerar, para namorar também. Só que ele também vem com esse outro lado que é, se eu já tô num relacionamento, ele vai pedir por posturas mais maduras e conscientes e falar sobre coisas que são importantes pra gente agora, tá? Vocês estão pensando bastante no futuro, tá? Por um lado, existe uma facilidade para lidar com amigos, lidar com grupos, lidar com equipes, né? Isso pode até ajudar o trabalho. Por outro lado, vocês podem ainda estar um pouco idealistas no trabalho ou um pouco ansiosos para já ter tudo resolvido no trabalho. Então, esse idealismo, ele tem que ser rompido, né? Ao invés de eu querer ter um quadro perfeito para fazer as coisas no meu trabalho, eu tenho que ir fazendo no dia a dia aos poucos, tá? Apesar que vocês têm um poder muito grande de fala, de comunicação, que pode ajudar também muito na esfera profissional, mas eu acho que é mais uma idealização que eu vou quebrando, né? Ao invés de eu achar que eu tenho que ter um quadro perfeito para eu agir alguma coisa no meu trabalho, eu vou fazendo aos poucos, vou fazendo
fazendo no dia a dia, não penso demais no futuro, puxo mais para o presente, para coisas que estão no meu controle no meu trabalho. Tá? Pode ser um mês bastante interessante, principalmente para esse lado de autoestima, autocuidado, né? Voltar a focar um pouco da atenção de vocês até naquilo, em coisas que dão prazer na vida de vocês. Tá bom? Gente, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Se você é novo, aproveita para se inscrever no canal, curte o vídeo, me deixa um comentário. Não esquece que eu também tenho informações de contato aqui embaixo na legenda. Se você quiser passar numa consulta individual, fazer a sua revolução solar, eu também faço esse tipo de atendimento, tá? Seguimos juntos aqui, né? O primeiro mês do ano, mas a gente vai ter muito conteúdo para esse ano. Me conta aí o que você acha, o que você sugere de conteúdos para mim esse ano. Se você acompanha a página faz tempo, se você é novo por aqui, se esse horóscopo ressoou com você, tá bom? E seguimos juntos também agora em 2025. Um grande beijo e bom mês de janeiro.